Olá, seja bem-vindo a mais um programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do Movimento Discipular, e é uma alegria compartilhar esse tempo com você, na presença de Deus, com a Palavra de Deus. Nós estamos no meio de uma série de estudos, uma série que tem envolvido toda a nossa igreja, chamada Bom é Seguir a Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você o conteúdo da semana 3 dessa nossa série, dessa nossa campanha de oração da nossa igreja, que o tema é Bom é Viver a Bíblia. Então hoje vamos estar saboreando um trecho maravilhoso da Palavra de Deus que vai nos inspirar a amar mais a Deus e a sua Palavra. Eu quero já te convidar a abrir a Bíblia nos Salmos 119, porque meu plano com você nessa hora juntos é, primeiro, meditar sobre um texto que tem feito um grande impacto no meu coração. Eu quero compartilhar com você hoje. E depois eu quero fazer uma breve revisão, recapitulação de cada dia que nós estudamos nessa campanha. Aqui está também em display o nosso livro da campanha para você que está nos acompanhando pela Rede Super, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais da igreja, canal do YouTube da PIB de Curitiba, você que está pegando essa aula gravada, ou no Movimento Discipular, ou no canal da PIB de Curitiba, seja muito bem-vindo a esse tempo juntos na presença de Deus. Você, nosso querido participante da rádio também, seja muito bem-vindo. Que o tema dessa aula, que aquilo que vamos expor da Palavra de Deus possa abençoar ricamente a sua vida e a sua família. Essa é meu desejo, a minha oração por você nesse momento. Bom, e eu quero compartilhar com você sobre o Salmo 119. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse salmo ou se conhece ele de forma mais profunda. Um dos motivos pelo qual o Salmo 119 é conhecido na Bíblia é porque ele é o maior capítulo, o capítulo mais extenso da Palavra de Deus. Algo também que é fascinante sobre este trecho da Palavra de Deus é porque ele é uma das obras de arte da poesia hebraica. A poesia hebraica, ela funciona diferentemente da poesia brasileira. A poesia brasileira, ela trabalha muito com a rima sonora, principalmente no final das palavras e no final das frases, das sentenças, e vai tornando musical, né, o jogo de palavras, o jogo de ideias. Mas na poesia hebraica, a rima tão forte não está no som das palavras, mas o que é mais importante é a rima ou a ideia de você colocar ideias interpostas uma com a outra. Então, ou a frase de cima vai, de certa forma, contrastar a segunda frase, ou ela vai amplificar o conteúdo, o significado daquela primeira sentença. E o Salmo 119, ela funciona nessa estrutura, né? Mostrando aquela primeira frase, a segunda frase amplificando o sentido da primeira ou contrastando com o sentido da primeira frase. Algo que é belíssimo de notar, nós perdemos esse sentido por causa da tradução para o português, mas a Bíblia hebraica, esse texto, essa poesia, ela é dividida em trechos de 8. Se você está com a Bíblia de estudo, você vai vendo que tem trechos aqui nesse salmo e que, bem possivelmente, se você está com uma Bíblia de estudo nas suas mãos, você vai ver que em cada trecho de 8 versículos você tem uma letra do alfabeto hebraico ali. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. O poeta hebraico, ele fez questão de começar cada um dos 8 versos desse salmo elogiando a palavra de Deus com aquela letra do alfabeto. Então, tem 8 elogios à palavra de Deus com a letra Aleph, 8 com a letra Bet, 8 com a letra Gimel. Então, é algo belíssimo, uma composição de uma obra de arte que você tem diante dos teus olhos aqui. É tão rico
o conteúdo desse salmo, para você ter uma ideia, que a minha sensação com você aqui, estudando esse trecho da palavra de Deus, é como se eu te levasse à beira da praia, junto comigo, você molhasse os seus pés, né, na água do mar, e você contemplasse aquela imensidão do oceano na sua frente. Você consegue fazer essa imagem junto comigo? E essa é a minha sensação quando eu te exponho alguns versos do Salmo 119. Tem uma riqueza imensurável para você explorar aqui na sua devocional, no seu tempo com Deus, no Salmo 119. Tem alguns versículos que são muito conhecidos do Salmo 119. Por exemplo, o verso 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou o Salmo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é o seu caminho e luz é a sua palavra. Bom, esses são alguns dos versos conhecidos da palavra de Deus no Salmo 119. Mas o verso que eu quero chamar a tua atenção hoje é o verso 35 até o verso 37. Deixa eu te contar o porquê que eu estou, nessa semana que estamos falando sobre bom é viver a Bíblia, por que nós estamos acampando sobre esses 3 versos da palavra de Deus? Bom, primeiro que eles me chamam a atenção pelo visual que eles trazem, pelo aquilo que você vai ver, a palavra de Deus envolvendo a sua mente, envolvendo o seu coração, de certa forma protegendo os teus olhos. São as três partes do nosso corpo que esse salmo, esses versículos envolvem. Outra coisa que, lendo, estudando, buscando direção de Deus ao estudar esse texto, algo que Deus me revelou foi que esses versículos nos ajudam a entender como vencer batalhas que eu e você travamos no nosso dia a dia. E que a palavra de Deus é o melhor recurso para te ajudar a vencer essas batalhas. Primeiro é a batalha da mente. A batalha por render-se à vontade de Deus. Sempre nessa luta por querer ter o controle. Essa é uma batalha que eu e você vivemos e que nós precisamos tomar a decisão certa. De sempre confiar em Deus e entregar o controle da nossa vida a Ele. A segunda batalha é a batalha do coração. É a batalha por buscar o prazer, a satisfação na fonte certa. E esse salmo também vai nos mostrar que a palavra de Deus é aquela que pode guardar o nosso coração contra a cobiça, contra desejos desajustados, contra coisas que nos levam para longe de Deus, mais e mais. Por último, a gente vai ver que a Bíblia também pode nos ajudar a proteger os nossos olhos. E assim nós podemos buscar vidas santas e vidas puras diante de Deus. Então vamos lá, sem mais delongas. Olha comigo o versículo 35 do Salmo 119 e vamos saborear esses versículos juntos. A palavra de Deus diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. O primeiro visual aqui que me chama a atenção, como eu já disse para você, é essa batalha que acontece na minha e na sua mente por fidelidade, por lealdade, por rendição. Bom, você já deve ter percebido nas suas lutas interiores, isso tanto antes de você conhecer a Deus, isso talvez era mais intenso, e uma rebelião mais aberta, exposta, declarada a Deus, mas também mesmo na nossa caminhada com Jesus, nós continuamos, vez a outra, nos rebelando, às vezes de uma forma velada, mas não rendendo áreas, partes, projetos da nossa vida a Deus. E a gente fica nessa luta, que parece um cabo de guerra muitas vezes com Deus, não é verdade? Horas a gente permite que Ele tenha um controle crescente na nossa vida, absoluto na nossa vida. Ora a gente teima em tirar o controle, em retomar o controle, em pegar áreas e coisas e projetos e ideias e planos com as nossas próprias mãos. Normalmente
acaba virando uma catástrofe aquela área da nossa vida, não é mesmo? Nós precisamos nos lembrar constantemente que os nossos pés precisam estar no caminho de Deus, que nós precisamos nos render, que nós não vamos vencer um cabo de guerra contra Deus. Precisamos nos entregar. Mas sabe, a Bíblia, ela sabe dessa nossa natureza rebelde. Por natureza, a gente vai nos afastando, nós vamos nos afastando das coisas de Deus. A Bíblia não sabe muito bem disso. É por isso que a Bíblia, entre os animais da natureza, a Bíblia nos compara com uma ovelha. Um animal que tem um baixo senso de direção, que se perde facilmente. Um animal que insiste muitas vezes em andar caminhos perigosos e ir para longe do seu pastor. E é interessante porque esse salmista, o último verso, se você quiser virar algumas páginas, eu disse que esse verso é longo para você, esse capítulo é longo. No versículo 176, esse poeta, ele reconhece essa condição diante de Deus. Ele diz assim: ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é que a gente tem essa predisposição, pela nossa natureza caída, em pisar fora dos caminhos de Deus, lutar contra a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que constantemente fazer parte das nossas reflexões. Ela constantemente tem que banhar o nosso coração. Ela tem que fazer diferença no nosso dia a dia. E quando a gente está querendo ter aqueles sentimentos de rebeldia, a gente tem que inclinar a nossa vontade à vontade de Deus e falar: Deus, me ajuda a me submeter, me ajuda a não me rebelar, me ajuda a encontrar satisfação em Ti. Me ajuda a não fazer planos, a não me adiantar, a não ir na Tua frente, Deus, porque não vai dar em nada. Olha só essa necessidade da palavra de Deus fazer parte do seu dia a dia. Ela constantemente regar a tua mente, regar o teu coração, purificar os teus olhos. Eu achei um texto bem interessante aqui em Deuteronômios 17, versículo 18 a 20. Moisés está dando as últimas instruções para o povo de Israel e ele está dando instruções para quando aquele povo for estabelecer reis na nova terra. E ele diz o seguinte, no versículo 18 de Deuteronômios 17. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias no seu reinado, ele e os filhos dele no meio de Israel. Belíssimo, né? Essa dica de Moisés ao rei, olha, leia a palavra de Deus todos os dias. Deixa ela ser a maior referência na sua mente. Deixa ela regar os sentimentos, as emoções do seu coração. Deixa ela purificar os seus olhos. É muito importante você deixar a palavra de Deus guiar os seus passos. Sabe, lembra que Jesus, no Getsêmani, lá no final do Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 26, nós lemos essa frase onde Jesus está numa das noites talvez a noite mais difícil da sua vida, antes da crucificação. E o coração de Jesus, com um sentimento de angústia, de tristeza, como a Bíblia o descreve. E naquele momento ele tem que verbalizar esse desejo de fazer a vontade de Deus, falando: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha.
Quantas vezes eu e você temos que orar assim? Às vezes a gente está num conflito, às vezes a gente quer ir por um caminho. Deus quer que nós possamos pegar o outro caminho, ir na direção oposta. E nós temos que render a nossa vontade à vontade de Deus e falar: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Bom, vamos fazer uma pequena pausa para uma reflexão na sua vida, naquilo que está acontecendo ao seu redor. Será que tem alguma área da sua vida que você tem que fazer essa oração? Deus, que seja feita a minha vontade, não a sua. Talvez tenha alguma oração que está demorando a ser respondida. Talvez alguma área que você sente que você está tentando lutar, medir forças com Deus. Está na hora de você baixar a guarda. Falar: Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. E sabe, Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Que o Senhor possa me conduzir. Sabe, o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, ele vai falar exatamente nesse sentido de nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas buscar a Deus em cada passo da caminhada, porque quando fizemos isso, quando confiamos em Deus, não no nosso entendimento, e não nos nossos planos, e não nos nossos desejos, e não nas nossas vontades, Ele endireitará as nossas veredas. Bom, a Bíblia ela vai trazer muito essa ilustração de como se a palavra de Deus formasse para nós um caminho, como se ela formasse para nós uma vereda onde andamos com os nossos pés. O próprio Jesus, ele pintou isso, dizendo que o caminho de Deus é um caminho estreito que leva a uma porta estreita. E o caminho do mundo é um caminho largo que leva a uma porta larga, leva à perdição. E que nós devemos desejar caminhar nesse caminho estreito, que vai levar à vida eterna, que é uma porta estreita. Olha um outro texto da palavra de Deus que nos traz esse mesmo visual aqui. E nós vamos virar lá para Isaías, capítulo 26. Esse trecho é um texto, para mim, tão significativo da palavra de Deus, que eu gosto de guardá-lo no meu coração. Porque nós vamos ver esse trecho onde diz assim: ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Você percebe? Você percebe esse caminho, esse trilho da palavra de Deus que vai se formando diante dos nossos olhos e que nós precisamos decidir todos os dias render os nossos desejos, render as nossas emoções, os nossos planos à presença de Deus e falar: Deus, guia os meus passos. Senhor, que a tua lei me informe aquilo que eu preciso fazer hoje. Que eu possa ter minha mente envolvida pelos teus planos. Isaías 55 vai dizer que os planos de Deus são maiores do que os meus. Que se Ele não revelar a mim, eu não consigo compreendê-los. Mas uma coisa é certa, que Deus, assim como a neve e a chuva caem do céu, como diz no versículo 8 e 9, nós podemos ter certeza que a palavra de Deus vai regar o nosso coração e revelar a vontade do Pai. Portanto, esse é o primeiro motivo pelo qual eu quero encorajar você a viver a Bíblia. Bom é viver a Bíblia. Esse acróstico, ele vai falar tanto para mim e com você, dizendo que aquilo que nós precisamos para o nosso alimento espiritual é todos os dias estarmos pensando: o que a Bíblia está querendo me dizer? O que Deus está usando a sua santa palavra para me ensinar hoje, essa semana? Qual é o alimento espiritual que eu estou comendo essa semana? Qual é o versículo que está falando no meu coração? Qual é o trecho da palavra de Deus que está ardendo no meu coração, na minha alma? Essa deve ser a postura do cristão, todos os dias da sua vida. Agora, eu quero te convidar para a segunda imagem que Salmos 119, agora no versículo 36, forma diante de mim e você. Esse trecho da palavra de Deus vai dizer também: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Olha só que interessante aqui.
inclinar o coração para os testemunhos de Deus. E aqui, outra coisa que remete à nossa natureza pecadora. A minha e a sua natureza pecadora, ela nos inclina para as coisas erradas. Costumo brincar lá no Parolim, na igreja onde pastorei, ou aqui na PIB, quando estou aqui também nos cultos de domingo, conduzindo um dos cultos, né, e tem essa oportunidade, estamos nesse tópico, eu falo, olha, se você buscar a Deus só no domingo, e durante a semana você não fizer mais nada de espiritual, a tendência é que no próximo domingo, quando você voltar à igreja, a tendência não é que você tenha crescido na sua espiritualidade. A tendência, se você não fez nada durante a semana, é que você esteja menos espiritual. E que você esteja menos conectado com as coisas de Deus. Porque as nossas tendências vão nos inclinar a coisas erradas. Basta você observar uma criança. Talvez você que está aí me ouvindo, que é pai, mãe, você observa isso na sua casa. Quantas vezes você teve que ensinar o seu filho a fazer algo errado? Quantas vezes você teve que pegar na mão dele e falar assim, filho, é assim que você irrita o seu irmão? Ou você fala, filho, é assim que você mente. Você já teve que fazer isso? Eu sou pai de 3 crianças. Eu nunca tive que fazer isso. Por um instinto, pela sua natureza pecaminosa, eles aprendem isso sozinhos e reproduzem isso. Mesmo sem ter esse exemplo em casa, eles reproduzem. Porque essa é a inclinação do nosso coração. Eu não sei quantas vezes, se você é pai, você se identifica comigo, talvez esteja dando risadas nesse momento. Quantas vezes eu já tive que ensinar o contrário aos meus filhos? Educar, 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 até cansar. Quantas vezes tive que dizer, não bata no seu irmão, não briga com a sua irmã, não faça isso, não faça aquilo, não desobedeça, me ouça, pare de fazer essa cara. Bom, essa é a luta constante dos pais, porque o nosso coração tende às coisas erradas. Sabe, o coração dos adultos não é diferente. O coração humano é assim. Nós estamos inclinados a fazer coisas que desagradam a Deus. Estamos inclinados a fazer coisas que nos levam para longe de Deus. Por isso que a inclinação do coração às coisas de Deus é um milagre. É um milagre que você tem que pedir a Deus todos os dias. Deus, sobrenaturalmente, inclina o meu coração para as coisas do Espírito. Deus, de uma forma milagrosa, inclina o meu coração para os teus testemunhos. Que o meu coração esteja mais desejoso de ouvir a tua palavra do que ouvir aquela fofoca, do que ouvir, ou ver, ou ler aquela notícia, aquela mensagem do WhatsApp. Deus, que o meu coração se incline à sua palavra todos os dias. Faça essa oração. Desde que Deus me revelou esse texto da palavra de Deus, eu tenho orado assim. Tenho falado, Deus, inclina o meu coração. E olha só, o texto bíblico, ele vai falar sobre que seja inclinado o meu coração para os seus testemunhos e não para a cobiça. Aqui está uma coisa que tira a minha e a sua paz. Quantas vezes a gente cobiça coisas, relacionamentos, posições, e a gente perde às vezes a paz por querer coisas que não é no tempo de Deus, que não são coisas que Deus quer para nós e que não vão fazer bem para a gente. Nós precisamos entender que Deus como Pai, assim como você, se você é pai de uma criança, você sabe que você não pode dar para ela tudo que ela quer. Quantas vezes você talvez já assistiu seu filho fazendo um verdadeiro espetáculo, às vezes em ambiente público ou na sua casa, por uma coisa que não tinha um mínimo valor. Às vezes brigando com o irmão por um pedaço de borracha, pela última bolachinha do pacote. Uma coisa totalmente sem valor para a proporção que toma às vezes uma briga. Eu e você não somos diferentes. Às vezes a gente fica emburrado, briga, peca, sai da igreja, se desentende com a família por coisas que não têm absolutamente o mínimo valor comparado com aquilo com o qual a gente está perdendo.
Isso tudo motivado muitas vezes pelos maus desejos do coração humano. Essa luta por satisfação em lugares, em coisas que nunca vão me satisfazer e te satisfazer. A palavra de Deus ela é claríssima em dizer que a única pessoa que pode satisfazer plenamente o seu coração é Deus. Não tem nenhuma pessoa, não tem nenhuma coisa que pode preencher esse buraco, esse imenso buraco que você tem no seu peito. Que você precisa urgentemente de Deus, todos os dias de Deus, para se sentir pleno e satisfeito. Mas nós insistimos em satisfazer os nossos desejos com coisas, com pessoas. Eu estava lendo Tiago hoje, e Tiago diz que nós não recebemos aquilo que oramos porque desejamos, cobiçamos por coisas que não precisamos. E quando pedimos a Deus, pedimos mal, pedimos para os nossos próprios prazeres e deleites. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se tem uma coisa que nós precisamos orar a Deus, baseado na palavra de Deus, e é por isso que a palavra de Deus ela tem que regar o nosso coração, as nossas emoções, sondar o nosso coração diante de Deus, como diz o Salmo 139, os últimos versos que dizem, Deus sonda o meu coração, vê se os meus pensamentos estão alinhados com os teus, para que eu não peque, Deus, para que eu não me desvie. Inclina, Senhor, o meu coração para as coisas certas. Ou como o salmista Davi orou no Salmo 51, devolve a alegria da minha salvação, Deus. Renova em mim o espírito quebrantado, obediente, um coração obediente, Senhor. Assim você deve orar todos os dias da sua vida. Assim você deve buscar ao Senhor. E a palavra de Deus vai ser a ferramenta que Deus vai usar para sondar o seu coração. E aqui eu quero trazer para você o terceiro visual que esse salmo vai nos trazer. Olha só o versículo 37. Ele diz assim, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Bom, riquíssimo esse trecho aqui da palavra de Deus, porque traz mais um aspecto visual. Senhor, que os meus olhos não olhem coisas tolas, vãs, que não vão levar a lugar nenhum, mas que os meus olhos possam estar fixos nas coisas celestiais, como diz Colossenses capítulo 3. Né? Se somos ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que vêm do alto, que a sua alegria, que a sua segurança esteja em Deus e não nas coisas, nas pessoas. Que nós não possamos ter olhos impuros, olhos que desagradam a Deus, olhos que depõem contra nós, a nossa santidade. O próprio Jesus, ele nos alertou sobre isso. O próprio Jesus nos disse que nós precisamos cuidar com essa batalha com os nossos olhos. Que os nossos olhos, eles podem ser luz para o nosso corpo, ou podem ser treva para o nosso corpo. Quando você olha nos evangelhos, em Lucas, no capítulo 11, versículo 34 a 36, Jesus disse assim, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Então você percebe como, para Jesus, os olhos são um aspecto crucial da nossa santidade, do nosso relacionamento com Deus. Sabe, se você olha para o texto bíblico, vai nos mostrar várias vezes onde pessoas pecaram por causa daquilo que olharam. Você lembra da história de Davi? O rei Davi, quando pecou, olhando para uma mulher e desejando uma mulher que era casada com outro homem, Batseba.
A Bíblia diz que Davi decidiu não ir guerrear com os seus exércitos num determinado período do ano onde os reis saíam para guerrear. E ele ficou no seu palácio. E ali, num dia onde estava ocioso, subiu ao terraço do palácio e começou a cobiçar uma mulher, sua vizinha, Batseba. Enfim, isso fez com que Davi entrasse numa espiral na sua vida de degradação, destruição da sua família. Por causa desse pecado, um dos seus filhos foi morto. 2, na verdade, dos seus filhos foram mortos. Um matou o outro irmão. E Absalão, seu filho, foi morto por um dos generais do rei Davi, porque tramou uma rebelião contra o seu pai. Portanto, a palavra de Deus vai nos dizer que precisamos buscar essa pureza com os nossos olhos. E precisamos não desejar coisas vãs, coisas tolas. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, que vai falar muito sobre sabedoria, esse trecho da palavra de Deus, vai nos dizer que tudo no mundo, depois que o próprio Salomão observou as coisas ao seu redor, refletiu sobre o sentido da vida, no verso 8, ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E ele conclui essa sua busca, essa sua reflexão no versículo 13, dizendo: de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então você vê que nós precisamos temer a Deus, guardar os seus mandamentos. E assim nós vamos ter nossa mente, vamos ter o nosso coração, vamos ter os nossos olhos guardados. Você precisa da palavra de Deus para que ela possa te ajudar a guardar a sua mente quando você estiver se desviando nos caminhos de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, que diz, o autor dessa música, é uma música em inglês, diz para irmos às fontes, a fonte de toda a bênção. E ele confessa no meio da música, dizendo: olha, Deus, eu sei que o meu coração, ele tende a se rebelar, ele tende a se distrair, ele tende a deixar o Deus que eu amo. E aí ele fala: Deus, aqui está meu coração, toma o meu coração e sela-o para as coisas do alto. Essa deve ser a minha e a sua oração todos os dias. Sela o meu coração, Deus, sela a minha mente, que você possa encontrar a felicidade no lugar certo. Felicidade, satisfação, nós não encontramos nos nossos relacionamentos humanos. Nós não encontramos nas nossas posses humanas. A palavra de Deus diz que o nosso tesouro deve estar no céu, onde traça, ferrugem, nenhuma pode corroer, nenhum ladrão pode roubar. Quando o nosso tesouro é Deus, é a pessoa de Jesus Cristo, nada pode tirar esse tesouro, essa alegria. Essa deve ser o que você deve se concentrar na sua vida. Guardar a sua mente, guardar o seu coração, purificar os seus olhos. Fala: Deus, que os meus olhos sejam fonte de luz para o meu corpo. Que os meus olhos possam ver a bondade, possam não querer ver coisas vãs. Tira dos meus olhos a cobiça pelas coisas do mundo. E aqui eu lembro do livro de João, 1 João, falando das cobiças que tentam tomar conta do nosso coração. 1 João 2, versículo 15 a 17, que diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Bom, eu quero
investir aqui, segunda parte desse nosso programa juntos, olhando com você, esse que é o nosso livro da campanha 2022 da nossa igreja, Bom é Seguir a Jesus, e fazendo alguns destaques daquilo que estudamos na semana 3, Bom é Viver a Bíblia. O primeiro destaque que eu faria está bem na introdução dessa semana. Nós citamos aqui trecho de introdução da Bíblia dos Gideões Internacionais. E esse poema é lindíssimo sobre a palavra de Deus. Quero ler para você aqui, se você não teve a oportunidade de ler ainda no livro da campanha. Esse texto diz assim: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigir, alimento para suster e consolo para animar. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Agora, olha que interessante o trecho dessa poesia ligando com o que acabamos de estudar no Salmo 119. Diz assim a continuidade: deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida. Será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade. Recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Bom, começamos muito bem a semana, né? Refletindo, sendo inspirados por uma poesia tão bela em relação à palavra de Deus. E o primeiro dia da campanha foi exaltar a palavra de Deus, falando que ela é muito mais do que um livro. E fomos inspirados em pensar que a Bíblia toda fala sobre seu personagem principal, que é Jesus Cristo. E todos os livros, todas as seções da Bíblia, as áreas da Bíblia, nós dividimos, temos diferentes seções da Bíblia, da palavra de Deus, todas elas apontam para Jesus. Os primeiros 39 livros do Antigo Testamento são aquilo que chamamos da seção de preparação, quando olhamos por esse feixe da palavra de Deus, toda ela apontando para Jesus. O Antigo Testamento prepara o caminho, as profecias, as histórias, a genealogia de Jesus, toda a história que teve o seu ponto ápice na revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Bom, os 4 evangelhos são a manifestação de Jesus Cristo na terra. O livro de Atos mostra a propagação dessa mensagem por meio da igreja primitiva. As cartas apostólicas, as cartas de Paulo e dos demais apóstolos, são a explicação dessas boas novas. E o último livro da Bíblia, o último livro profético, o livro de Apocalipse, trata-se da consumação de Jesus como rei, mostrando que Deus cumprirá sua promessa. Jesus voltará, buscará o seu povo e estabelecerá o reino de Deus, o reino celestial. Bom, esse dia termina com uma frase que me marcou muito, dizendo: a Bíblia é muito mais do que um livro, que aponta para muito mais do que uma pessoa. Aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. O dia 2 foi um dia onde refletimos sobre o Salmo 119. Veja,
Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. E aqui, esse dia nos trouxe uma ilustração valiosa. O escritor desse dia estava falando sobre quando ele subiu o Monte Sinai no escuro, porque por causa do calor naquela região do mundo, precisa se subir durante a madrugada. E você desce o Monte Sinai quando o sol está nascendo. Então, você imagina você subir uma montanha num breu, no escuro. Não é tarefa fácil. Mas assim como quando temos um desafio desse e não conseguimos enxergar o próximo passo, esse escritor desse dia estava falando exatamente isso sobre a palavra de Deus. A última frase desse dia também me marcou, quando diz: a palavra de Deus é a luz que revelará a vontade de Deus para o próximo passo em sua vida. A experiência será incrível. Está precisando de direção para o seu dia, para a sua vida? Busque direção na palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Esses dias mesmo, eu estava precisando tomar uma decisão, ter sabedoria para aquilo que eu iria decidir. Abri a palavra de Deus e Deus falou comigo em Provérbios 18. Foi incrível. Exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E assim, nós permanecemos seguindo firmes quando Deus ilumina o nosso caminho por meio da sua palavra. Versículo 3 vai trazer essa busca incessante pela palavra de Deus, que de dia e de noite nós precisamos ter os nossos pensamentos moldados, regados, transformados pela palavra de Deus. E a melhor forma de fazer isso é quando você tem esse hábito de diariamente ler, meditar, refletir, saborear, como diz em Filipenses 4:8, encher a sua mente de tudo que é bom, verdadeiro, nobre, puro. E assim deve ser os nossos dias, regados pela palavra de Deus. Capítulo 4 desse dia, o dia 4, melhor dizendo, dessa semana, vai nos falar sobre esse instrumento de luta que é a palavra de Deus, essa arma que é a palavra de Deus. A Bíblia vai falar de si mesmo como essa espada do Espírito, espada afiada, como diz em Hebreus, ou a espada do Espírito, como diz em Efésios capítulo 6. E aqui tem uma afirmação em negrito que me impactou, dizendo: nenhuma arma é mais poderosa do que as palavras que saem da boca de Deus. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, ele não usou armas físicas para rebater o diabo, ele usou a própria palavra de Deus para combater as mentiras do diabo. E uma delas, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Deus eterno. Esse deve ser o espírito, esse deve ser o coração do servo de Deus. Por último, o dia 5 também me marcou demais, até porque nessa experiência aqui do dia 5 fui eu mesmo que escrevi esse texto. Então eu estava contando uma experiência que eu tive na minha caminhada com Deus. Estava compartilhando com você essa reflexão de dizer, ou de perguntar a você como leitor, se você já alguma vez recebeu uma tarefa ou responsabilidade que você não se sentia apto para cumpri-la, além das suas habilidades ou da sua capacidade de ter tempo ou experiência para resolver aqueles problemas. Bom, eu já me senti esticado pelas missões de Deus inúmeras vezes, mas eu compartilhei uma em específico, eu me senti muito esticado. Foi quando recebi um convite da nossa igreja de terminar um ciclo de pastoreio numa congregação da nossa igreja, onde pastoreava em torno de 50, 60 pessoas, e fui desafiado a liderar o ministério infantil da nossa igreja, onde pastorearia cerca de 2.000 pessoas, entre crianças e suas famílias. E olha, aquela foi uma experiência, na época eu tinha 26 anos, e eu falava para Deus: Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência, eu não sei como fazer isso, como liderar esse ministério. E aí que Deus me trouxe para um texto que eu guardo com tanto carinho. O texto de 2 Timóteo 3, 16
a 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu ainda lembro do dia que eu li esse texto em agonia por causa do grande desafio que eu tinha em mãos. E Deus me falava assim: filho, se você tão somente crer nas minhas promessas, seguir os meus passos, buscar a minha presença e buscar direção na minha palavra, se você tão somente se ater à minha palavra, filho, eu te prepararei para toda boa obra. E mais uma vez, se cumpre aquele ditado que usamos tanto, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. É assim que acontece na obra de Deus. À medida que vamos caminhando, a Bíblia se torna o nosso mapa, que direciona, instrui e facilita o caminho. Também se torna essa voz que corrige, encoraja e protege na caminhada da vida. Estou lendo aqui o devocional desse dia. Na medida em que você se dispuser a viver as verdades contidas na Bíblia, a palavra produzirá uma transformação de dentro para fora. E assim Deus nos tornará aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Bom, eu espero que esse conteúdo, esse programa, tenha abençoado você na sua jornada, te feito pensar sobre a palavra de Deus, te feito pensar sobre a forma que você tem se relacionado com Deus por meio da sua palavra, e tenha despertado uma fome e uma sede tremenda pela palavra de Deus. Conta pra gente a tua experiência aqui no chat, se você deseja estudar mais profundamente a palavra de Deus e deseja fazer da PIB Curitiba a sua família espiritual. Eu quero te encorajar a você preencher esse link aqui que vai aparecer na sua tela, pibcuritiba.org.br/Jesus. Vou repetir, pibcuritiba.org.br/Jesus. Nós queremos entrar em contato com você, queremos te oferecer um discipulado, essa caminhada com Jesus, com a sua igreja, com a sua palavra, e que você possa firmar os seus pés sobre esse sólido fundamento que é a palavra de Deus. Venha com a gente, vamos juntos crescer com Deus e ser família de Deus juntos. Eu quero orar por você nesse momento. Desejar que a palavra de Deus seja esse sólido firmamento para os seus pés e que você possa decidir alicerçar a sua vida sobre esse rico conteúdo e sobre esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Oremos juntos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra alimenta a nossa alma, a sua palavra guia os nossos pés. A tua palavra tem esse poder sobrenatural de inclinar os nossos corações na direção certa, nos livrando da cobiça, nos livrando de buscar o prazer em lugares, em fontes erradas, em fontes secas, Senhor. Senhor, nos dá a felicidade que tanto almejamos, a satisfação, a paz plena que tanto ansiamos, ó Pai, e só podemos encontrar em Ti. Senhor, desvia o nosso olhar da vaidade e que possamos, ó Deus, ter o nosso coração vivificado pela Sua palavra. Senhor, essa é a minha oração, em meu favor e em favor também daqueles que estão me ouvindo, pedindo isso no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.